Efésios 4:17. Ele disse: Esto digo, pues, e afirmo juntamente com o Senhor, que já não andéis, assim como andam também os gentiles, em la vanidade de su mente, entenebrecidos em su entendimiento, excluídos de la vida de Deus, por causa de la ignorância que há en ellos, por la dureza de su corazón. Solamente estes dois versículos, presta atenção. Pablo disse que nós, ele hablava a los Efésios, pero claro que isto também serve para cada um de nós. Ele disse: digo, pois, e afirmo, que não andemos como los gentiles, em la vanidade de su mente, de sus pensamentos. Você sabe que existem pessoas que elas não querem transformar seus pensamentos. É aquela famosa pessoa que disse: assim sou, assim nasci, assim vou a morir. A rama que nasce torcida jamás se endereza. Pero isso não é uma verdade absoluta. Em várias circunstâncias, eu cambiei de opinião sobre determinadas coisas, porque eu me di conta que minha opinião não era correta, ou que não era o que encarrava para um melhor aproveitamento, usemos esta palavra, de tal situação. Então, eu cambiei de opinião por causa disso. Pero aqui, hablando de las coisas de Deus, o verso 18, ele disse: entenebrecidos em su entendimento. Ou seja, o entendimento de aqueles homens, de aquelas mulheres, estavam quê? Em las tinieblas, em la oscuridade, correto? E disse mais: excluídos de quê? De la vida de Deus, por causa de la ignorância que há en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por que havia essa ignorância? Por causa de la dureza de su corazón. Uma vez que esse coração era endurecido, ou era duro, também o entendimento de eles estava em tinieblas. Consequentemente, eles estavam ajenos à la vida de Deus. E como pode alguém que vive ajeno à la vida de Deus, um dia querer ir a viver com Deus em la eternidade? Não é possível. Não é possível. Nós temos que defender nossa salvação a como de lugar. Porque esse é o objetivo final de nossa fé. Pedro habla sobre isto, está no capítulo 1. O final de nossa fé é a salvação de nossas almas. O final de nossa fé não será a conquista de la casa, de la cura de la enfermedade, del alívio de um dolor, de la liberação de um hijo, del marido. Não. Todo isso é parte da vida cristiana, se lo é, já hemos hablado muitas vezes, pero o final de nossa fé é a vida eterna quando nós não vivimos ajenos à la vida de Deus, separados de la vida de Deus. E quando alguém pede a Deus abertura de entendimento, Deus dá. Por isso que é necessário que você tenha seu momento de oração com Deus.
Que você tenha um momento del dia para ir a um quarto, ao banho de sua casa, se necessário fuere, porque a vezes, isso é certo, casas, famílias grandes, todo compartido, é mais complicado, pero no momento que você vai ao banho, prenda a regadeira, haga sua oração. Você toma aí uns minutos e habla com Deus. Pide a Deus, Deus abra meu entendimento, não me permita ser enganado, não me permita caminhar na dureza de meu coração, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é para o homem, quando digo homem, mulher, o ser humano, doblegar-se delante de certas coisas. Por isso que é mais difícil uma pessoa mais grande convertir-se que um jovem. Pero esse é outro tema. Você tem que pedir a Deus que Ele abra seu entendimento. Uma vez que nosso entendimento é aberto, não seremos ou não estaremos ajenos à vida de Deus. Nós vamos estar dentro da vontade de Deus. Por consequência, nossa vida vai florescer. Porque quando nós nos ponemos a atender muitas pessoas, isso já foi falado um par de vezes, espero nunca está de mais volver a tocar nisso. Há pessoas que têm todo tipo, qualquer quantidade de argumentos. Não, pero isso, pero aquilo, pero lo outro, pero quem sabe que, etc, etc, etc. Pero ele mesmo está vivendo ajena à vida de Deus. Vamos falar de la defensa de la fé. Aqui na hoja que temos, vamos a poner em pantalla para vocês. Dice, e quando os discípulos passaram ao outro lado, se haviam olvidado de levar pão. E Jesus lhes dijo, mirad e guardaos de la levadura de los fariseus e saduceus. Ahorita les explico isso. Eles discutiam entre si, dizendo, es porque não trajimos pão. E Jesus, dando-se conta de esto, dijo, como entendeis que não os hablé acerca del pão, sino de que os guardasseis de la levadura de los fariseus e saduceus? Entonces compreenderam que não les havia dicho que se guardaram de la levadura del pão, sino de la doctrina de los fariseus. Vamos abrir São Mateus, del 6 ao 12. E Jesus les dijo, estad atentos e guardaos de la levadura de los fariseus e saduceus. E eles discutiram entre si, dizendo, lo disse porque não tomamos panes. Pero Jesús, dando-se conta, dijo, hombres de pouca fé, por que discutis entre vosotros que não tenéis pão? Todavia não entendeis nem recordais os 5 panes para os 5.000 e quantas cestas recorristeis? Nem os 7 panes para os 4.000 e quantas canastas recorristeis? Como é que não entendeis que não os hablé de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseus e de los saduceus? Entonces entenderam que não les havia dicho que se guardaram de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseus e saduceus. Por que Jesus hizo comparação com a levadura? Para que sirve a levadura? Para subir o pão, correto. É uma bactéria, graças, que se mete na massa e a massa se contamina completamente com isso, com a levadura, e cresce. Jesus falou de la levadura, neste caso, como sendo as palavras que eram sembradas pelos fariseus, porque os fariseus e saduceus eram um grupo religioso que não vou explicar agora, mas basicamente representa a hipocrisia, e que andavam criticando tudo o que Jesus fazia. O que sucede hoje em dia é o mesmo. Por isso Jesus falou para os discípulos, guardem-se dessa raça de víboras. São Mateus 23 habla sobre isso.
desta raça tremenda, que só se preocupa com coisas pequenas e querem, na realidade, leudar, fermentar a fé de los demás. Porque nossa fé tem que ser uma fé não fingida. Timoteo habla sobre isso. Pablo a Timoteo habla sobre isso. Tem que ser uma fé pura, uma fé que defenda nossa alma. Aí volvamos àquela hora. Justo depois de de los vários enfrentamentos entre o Senhor Jesus e os religiosos de la época, ele aproveitou a situação para ensinar a los discípulos uma importante lição sobre a defesa de la fé. Tener cuidado com a levadura de las falsas doutrinas que intentam corromper a fé cristiana. Jesus usou a levadura para ilustrar como as falsas enseñanças penetram na igreja e destruem a quienes? A los incautos. Por isso, eu lhe decía al princípio del entendimiento entenebrecido. Assim como a levadura se esparce por toda a massa e hace que o pão cresça e parezca hermoso, pero no le añade valor nutricional, las doutrinas diabólicas também se propagam rapidamente entre los cristianos, porque sempre têm algum atrativo engañoso. Por isso, mis estimados, muchísimo cuidado com quem você escuta. Muchísimo cuidado com o contenido que você consume em internet. Muchísimo cuidado. Porque hoje, mais que nunca, isso não é uma crítica, mas é uma realidade. As pessoas comem contenidos sem saber se realmente o que disse esse predicador é certo ou não é certo. E por quê? Porque não conhecem a Bíblia. E você e eu não temos excusa. Eu vou dizer por quê. Você tem acesso à Bíblia? Tem ou não tem? Por lo tanto, há pretexto para que eu não defenda a minha fé? Não há. Quem não defende sua fé está sendo, guarda essa palavra, está sendo negligente com sua própria alma. Quem não defende sua fé está sendo negligente com sua própria alma. O bispo, pero eu não tenho tempo. Desculpe, temos tempo. Porque nós hacemos tempo para muitas coisas. A vezes hacemos tempo, e não é nenhum pecado, já falamos sobre isso. Você hace tempo para mirar uma série de televisão, ou em um streaming que você tenha. Sim ou não? É certo ou não é certo? Eu também lo hago, não se preocupe, não. Eu não sou hipócrita. Às vezes hacemos tempo para buscar na internet alguma informação de algo que nos interessa e que não tem nada a ver com a fé. Ou não? Hacemos ou não hacemos? Por lo tanto, tempo existe. O tema é o seguinte: quer você defender sua fé ou não? Quer você comer da levadura de pessoas que são, às vezes, não espirituais? Quem sabe? Porque os fariseus andavam junto com os discípulos. O bispo, pero eu vou andar rusgando, não é andar rusgando, é defender sua fé. Você tem que ter sua fé sólida. Você tem que viver pelo que está escrito. Não pela opinião de quem seja, nem por minha própria opinião. Porque se eu lhe dou uma opinião que não vai de acordo com a Bíblia, não me creia. De verdade, não me creia. Não me siga. Não me dê crédito. É assim que você defende sua fé. Quando você conhece o que está escrito. Deixa-me seguir aqui. Dice, os fariseus eram uma facção judia
que exigía el cumplimiento riguroso de la ley y de las tradiciones orales de sus antepasados. Los saduceos, por outro lado, reconheciam solo la Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, como a única autoridade divina e rechazavam a ressurreição. Eles formavam parte da élite governante da época, com responsabilidades religiosas e políticas conectadas ao templo. Chama a atenção o hecho de que estes religiosos, a pesar de manter crenças conflictivas entre si, se unieron para atacar a Jesús e a seus discípulos. Vemos que su interesse era combatir aquele novo grupo em ascenso, ou seja, Jesús e seus seguidores, com o fim de manter-se no poder. E as falsas doutrinas sempre han sido uma arma predilecta del diablo contra os cristianos. Pero, curiosamente, Jesús também citou outro tipo de levadura e les mandou dizendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos e de la levadura de Herodes. Pero as pessoas são contaminadas, porque comem de todo tipo de contenido. Porque nossa vida, nós rendiremos conta delante de Deus, cada quem de maneira individual, como você vai rendir contas de sua vida. Mas essa luta também acontece dentro da igreja, porque o diabo, ele sempre vai encontrar situações, pessoas, circunstâncias, para tratar de meter-se em sua mente. Pero eu me acordei da palavra del ciego, quando Jesus curou a um ciego. Depois os fariseus lo chamaram e lhe disseram: esse homem é pecador, esse que te curou é pecador. O ciego disse: se é pecador ou não, eu não lo sei. Eu só sei que eu era ciego e agora veio. Ponto. Ou seja, ele falou com um hecho. Assim sou eu, assim são vocês. Não hubiera sido Jesus, claro, por supuesto Jesus, pero através de pastores, obispos, muitos de nós muertos estaríamos, literalmente hablando. Pense nisso. E você nunca vai ter sua fé fermentada. Vamos a concluir. Herodes não era um religioso, sino um governante político. Su medo era perder seu trono ante aquele que estava sendo chamado rei de los judíos, es decir, el Senhor Jesús. Es decir, el Senhor Jesús também advirtiu a seus discípulos que se guardaram de las doutrinas e ideologias políticas que intentam infiltrar-se na igreja para formar grupos e dividir o corpo de Cristo. Os cristianos devem moldear a sociedade e não ser moldeados por ela. Volvamos a Efésios. Esto digo, pues, e afirmo, juntamente com o Senhor, que já não andeis assim como andam também os gentiles, em la vanidade de que nós predicamos a Bíblia. A igreja, como instituição, tem suas portas abertas para que entre, salga qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa tem acesso a nós para falar, para conversar, para pedir auxílio, conselho, tudo isso. Jamais uma pessoa será discriminada dentro da igreja, nem por sua cor de pele, nem por sua situação migratória, nem por sua opção sexual, nem por sua condição financeira, por nada. Pela verdade, tem que ser dita. Você me entende a diferença? Ou não entende?
Se não é porque eu sou cristiano que eu vou a aceitar coisas, não, eu não quero ter problemas. Não, está na Bíblia, eu não posso viver de acordo ao mundo, porque diz o versículo 18, entenebrecidos em seu entendimento, excluídos da vida de Deus por causa da ignorância que é em eles por la dureza de seu coração, de modo. Desde quando a levadura começou a ser distribuída? Você entende a comparação ou não? Porque esse é um trabalho de anos. Pero lo que é correto sigue sendo correto. Lo que é incorreto sigue sendo incorreto. Ah, o bispo, isso nós temos que ser modernos. Ser moderno é uma coisa. Ser torcido é outra coisa. Eu não sei se eu lhes contei um caso, creio que sim, mas se los vai dizer de novo. Há muito tempo, venia um senhor à igreja, não é esta igreja. E ele venia, quedava na igreja, ele me buscou uma vez e me disse, pastor, eu quero falar algo com você. Dígame. Você vê que eu venho muito à igreja, verdade? Sim. Ele venia os domingos, os viernes, os lunes, os miércoles, praticamente toda a semana. Ele disse, me gusta muito a igreja. Pero eu sou homossexual. E fíjese que é a questão da consciência. E eu sei que eu estou mal a los olhos de Deus. E ele me disse, pero eu posso seguir vindo à igreja? Eu lhe disse a ele assim, quando foi que te tratamos de maneira diferente na igreja? Ele disse, nunca. Por isso eu venho. Então eu lhe disse, mira, sempre te vamos a tratar com todo o respeito que tu te mereces. Eres mais que bem-vindo. Pero tu mesmo, por la palavra de Deus, sabes que tu conduta não é correta. Ele disse, sim, pastor, eu tenho esta consciência. Está bem. Pero nunca houve falta de respeito por dizer a verdade. É que as pessoas a vezes confundem. Porque você pode dizer uma mentira e ofender, e dizer uma verdade e ser respetuoso. Sim ou não? Então, predicar a verdade não é falta de respeito. Predicar a verdade é um cuidado que temos hacia as pessoas. De isso se trata. Esse é o ponto. Não nos dá direito, presta atenção, não me dá direito nem a mim, nem a ninguno de ustedes, sair apontando errores de quem seja, nem pecados. Ah, fulano, problema de fulano. Fulano não escutou a palavra? Escutou ou não escutou? Então, se deixe que o Espírito Santo haga sua obra. Deixe que Deus se encargue de juzgar a quem seja. Porque quem juzgava eram os fariseus. Nós não podemos juzgar, nós temos que, em amor, dentro da ocasião oportuna, falar com a verdade com todas as pessoas. Como eu hablo com vocês com a verdade? Ora, o que você hace de sua vida afuera, eu não tenho nada que ver. Não é o papel da igreja querer saber o que hacen as pessoas. O papel da igreja é predicar, ensinar a verdade e dar oportunidade a quem quer cambiar de vida, cambiar sua essência. Concluímos aqui. Ele disse, lo que entendemos de todo esto é que, assim como o Senhor Jesus foi uma ameaça na época em que anduve nesta terra, sua igreja também é uma ameaça para os poderosos, sejam estes religiosos, políticos, empresários, artistas, a prensa ou qualquer outro. Esta ameaça não é intencional, pois nem Jesus, nem sua igreja vinieron a amenazar a nadie. Sin embargo, o crescimento del reino de Deus, através de los verdadeiros convertidos, assusta a estas pessoas, que pensam que o interesse de los cristianos é o reino deste mundo.
não sabem que já hemos conquistado uma riqueza muito maior. Jesus respondeu: mi reino não é deste mundo. Se mi reino fuera deste mundo, então mis servidores peleariam para que eu não fuera entregado a los judíos, mas agora mi reino não é de aqui. O anelo del cristiano é chegar ao cielo.